No tópico 3, Paulo e os judaizantes. Na igreja de Filipos havia um grupo de judeus que se diziam convertidos, mas negavam o evangelho que Paulo pregava. Eram falsos mestres que se apresentavam como apóstolos. Esse grupo queria impor os costumes e ritos judaicos para os cristãos, como por exemplo a circuncisão e a guarda do sábado para a obtenção da salvação. Paulo teve que enfrentar algumas crises dentro da igreja do Senhor por causa daqueles que rejeitavam o seu ensino e não acreditavam no seu apostolado. Mas em Jesus Cristo venceu todas elas. Então esses judaizantes eram pessoas que vinham às igrejas, visitando as igrejas. Eram principalmente pessoas com uma eloquência muito grande, sabiam muito bem o Antigo Testamento, e pessoas que se diziam enviadas pelos apóstolos, por Pedro, por João, né? Eles se diziam, não, nós somos enviados pela igreja de Jerusalém, pelos líderes da igreja. E eles chegavam nessas igrejas e diziam, não, Paulo não é apóstolo, apóstolos são aqueles que estão lá em Jerusalém. E contestavam o ensino de Paulo. Não, Paulo aqui diz que não precisa de nós guardarmos aqui o sábado. Eles diziam, mas Paulo não é apóstolo. Já os apóstolos em Jerusalém mandaram que vocês devem guardar o sábado. O Paulo disse aqui que não precisa fazer a circuncisão. Eles diziam, não, Paulo não é apóstolo. Apóstolos são aqueles que estão em Jerusalém, e eles dizem que é necessário. Se vocês quiserem ser salvos, vocês vão ter que se circuncidar e vão ter que guardar o sábado. Então, esse aí era o tipo de ensino que esses judaizantes davam nas igrejas. Paulo abria as igrejas e eles passavam desmanchando o que Paulo ensinava. Imagine o estrago que causava. Aqueles crentes mais fracos acabavam fazendo isso. Começaram a guardar sábado, a se circuncidarem, a se justificarem pela lei. Coisa terrível. Nós vemos hoje muito acontecer isso, né? A gente prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus, no outro dia tem lá um testemunho de Jeová na porta dele, tem lá um adventista, tem um mórmon, né? E eles revogam a si mesmos aí como apóstolos, como testemunhas aí de Jeová e tal. Como se fosse eles que tivessem a autoridade de Deus sobre as pessoas. E começam a torcer o evangelho legítimo. Colocam outro evangelho no lugar do evangelho legítimo. E aí o evangelho passa a não ser mais o evangelho da graça de Deus, favor imerecido, mas passa a ser um evangelho justificado pelas obras, pela lei, por seguir normas. E isso atrapalha a salvação das pessoas e principalmente atrapalha o recebimento do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais. Tudo é dado para nós pela graça de Deus. Nós não merecemos. Tudo é dado pela graça. Lembre-se disso. Então Paulo teve uma grande luta contra esses falsos mestres e chegou aí a Jerusalém por causa disso. Trouxe cartas dos apóstolos, né? Falando apenas ali de evitar a prostituição, de não comer sangue, né? Evitar as carnes focadas e também as coisas oferecidas a ídolos. Então ele esteve em Jerusalém por causa disso. E agora ele envia sempre às igrejas alguns amigos pessoais, líderes que ele mesmo escolheu, para ensinar isso nas igrejas e impedir esses falsos mestres de ensinar outra coisa. Na parte 3 agora, nós temos aí aprendendo a vencer as crises. Tópico 1, a crise da falta de firmeza espiritual. Tópico 2, a crise da desarmonia. Tópico 3, vencendo as crises. Tópico 1, então, a crise da falta de firmeza espiritual. No capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estavam produzindo dissensões entre os irmãos. Eram problemas de ordem social e também doutrinária. Paulo exorta os crentes para que permaneçam firmes no Senhor. Então, olha só. Então, havia ali os falsos mestres ensinando que os filipenses deveriam guardar o sábado, deveriam se circuncidar. Existia um problema social muito grande, houve uma divisão, né? Alguns ficavam ali querendo ser judeus legítimos, guardadores da lei, enquanto os outros queriam seguir as orientações de Paulo, viviam como a igreja. Então,
criou ali dois grupos distintos. Então, na verdade, existia um grupo salvo e existia um grupo que queria se justificar pela lei e perder a salvação. Olha só, a igreja estava dividida. Então, Paulo o que faz? Paulo coloca sempre um líder, colocou Timóteo lá, né? Tito, Timóteo sempre estiveram, principalmente esses dois, viajando, andando, dirigindo as igrejas para corrigir esses falsos ensinos. E Paulo sempre ali intercedendo, orando por eles, dia e noite. Paulo orava por eles, pedia a Deus para livrar os cristãos daqueles falsos ensinos, daqueles falsos mestres. Sempre houve isso na igreja e ainda continua havendo, né? Os falsos mestres introduzindo heresias nas igrejas. Sempre houveram e continuam havendo. Então sempre a igreja deve combater esses falsos mestres. Então eles ensinam coisas erradas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu ensino, a pregação, muito cuidado. Porque o que tem de gente pregando coisa errada, ensinando coisa errada, muita gente. E nós temos visto nesses dias agora sobre o Apocalipse, principalmente, as pessoas têm uma visão totalmente distorcida da palavra de Deus. Tem gente aí vivendo e ensinando como se já estivéssemos vivendo durante a grande tribulação. Já tem gente aí apavorada, vendo coisas por toda parte. Pessoas passando aí profecia de caos, de crise, não sei mais o que, e tanta coisa. Tomemos cuidado, nós estamos vivendo uma época difícil, onde as pessoas vivem pelo que veem na internet. E o que tem de falso ensino, de coisa terrível na internet, muita coisa que está prejudicando a igreja é muito. Então nossos líderes devem ter o culto aí de ensino e eles se prepararem, estudarem a palavra de Deus, orarem muito para combater esses falsos ensinos. Infelizmente a gente vê pastor que é triste. Ao invés de ele estar dando ensino, ao invés de ele se preparar, está aí chegando até atrasado o culto de doutrina, botando outras pessoas para pregar na hora sem nem avisar. E aí a doutrina vai ficando sem ser dada, a correção vai ficando sem ser dada. A igreja vai só diminuindo o número de pessoas, a falta de presença de Deus, a gente vai vendo, vai percebendo claramente a falta de espiritualidade, falta de desejo de receber batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, falta de ganhar almas, a igreja para de crescer. Então é preciso ter o ensino legítimo, precisa ter doutrina na igreja. Tópico 2, a crise da desarmonia. Em Filipos havia duas irmãs que muito fizeram pela igreja, mas que, naqueles dias, estavam em desarmonia. Tudo indica que elas tinham uma grande importância na igreja. É provável que elas tenham tido uma desavença e não conseguiam ter o mesmo parecer. Sem dúvida, permitiram que a força da carne predominasse dividindo a igreja. Paulo roga às duas mulheres que mudassem de atitude, pois estavam promovendo divisão e quebrando a autoridade apostólica. Assim, Paulo pedia que elas tivessem o mesmo sentimento no Senhor. Então, aí a Evódia e a Síntique estavam tendo um problema entre as duas, de divisão. Esta igreja em Filipos, ela nasceu lá naquela pregação do apóstolo Paulo, na beira do rio, ali onde estava Lídia e outras mulheres. Muito provavelmente essas duas mulheres estavam ali também. Então elas eram mulheres fundadoras da igreja, estavam no início da igreja. A igreja começou a existir na casa de Lídia. Então veja só, existe uma forte influência feminina nessa igreja. E essas duas irmãs provavelmente tiveram ali um problema de uma querer uma coisa, acreditar numa determinada coisa. Não sabemos se uma coisa doutrinária, o apóstolo Paulo não revela isso, o que era o problema. Mas poderia ser que uma queria uma coisa, outra outra. Por exemplo, talvez até na liderança da igreja.
elas discordavam porque uma achava que quem tinha que dirigir a igreja era uma mulher, porque a igreja começou assim. E agora o apóstolo Paulo coloca aí Timóteo para dirigir, e também aí nós vamos ver que existiam outros líderes, né? Ele cita aí Clemente, que foi um líder, o próprio Epafrodito. Então existiam outros líderes. Então, talvez essas mulheres discordavam disso. Uma mulher dizia, não, o apóstolo Paulo resolveu, é assim, nós vamos obedecer, né? Já outra dizia, não pode ser assim, eu não aceito a liderança de outro e tal, não aceito a liderança aí, vinha alguém me dirigir, não aceito o homem dirigir, as mulheres têm que dirigir. Quem sabe foi isso, porque a igreja hoje está desse jeito. Está aí uma luta, né, para torcerem a palavra de Deus, para colocar uma liderança feminina na igreja. E é interessante que algumas Assembleias de Deus adotaram isso, colocaram primeiro para serem diaconisas. Depois, agora já colocou para ser diaconisa, agora são aí presbíteros. Só que agora as mulheres disseram, não, mas nós podemos ser pastoras, então colocaram para ser pastoras. Só que agora as mulheres disseram, não, mas agora nós podemos ser pastor-presidente. E aí a confusão foi gerada e muita gente está querendo voltar atrás e não tem jeito mais. Aí agora nós vamos já ter aí um pastor-presidente, uma mulher. E aí começam as coisas, não, ela está de férias, 6 meses de férias, porque teve menino, então a igreja tem que sustentar. Ah não, ela falou isso, ficou nervosa, ela tratou mal, não, porque ela estava de TPM. E vai por aí afora. Não, por que não veio dirigir o culto? Não, porque teve lá, estava menstruada e estava muita menstruação e tal, ela não pôde vir esses dias, agora ela não vai poder vir. Aí começam a ver essas coisas. Não veio por quê? Não, porque o menino adoeceu, não pôde vir. Então começa a acontecer algumas coisas, e aí eles vão ver, mas a palavra de Deus realmente diz que quem dirige a igreja é um pastor. E os ministérios, são 5 ministérios, está lá, apóstolo, não está apóstola. Está lá o evangelista, está lá no masculino, no original. Está lá o profeta, está lá no masculino. Está lá o pastor, masculino. Está lá o mestre, masculino. São os ministérios da igreja. Jesus chamou 12 apóstolos. Por que não chamou a mãe dele? Por que não chamou a Maria Madalena? Então, veja só. Não existe base bíblica para isso. Aí depois cria uma divisão na igreja, começa a haver problemas. Eu conheço igreja, aqui mesmo Imperatriz, né, que já deu problema por causa disso, de colocar mulher na liderança, aceitar, e aí a mulher vai, separa e funda a igreja para ela e tal. Então, cuidado. A palavra de Deus não ensina assim. Então não faça diferente. Deus sabe o que é para fazer, o que pode fazer, o que é certo fazer. Vamos seguir a palavra de Deus, a Bíblia.